Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos lá, a galera tá entrando aí ainda, né? Como é que vocês Boa estão? noite, tudo bem? Boa noite, Boa Fernanda. noite, André. Quanto tempo? Boa noite, Vitor. Tudo bem? Tudo jóia. Vamos lá então, o pessoal já tá entrando aí. Eu vou adiantar aqui, tá? Com vocês aqui bem rapidinho, fazer o share aqui para a gente não ficar perdendo muito tempo em relação às aulas de hoje, porque a aula passada eu já vi que aprofundou bastante, né? Então eu vi Bastante. que foi muito André, tempo na deixa eu de aula. só tirar uma dúvida. Eu vi que Claro. eu não sei se foi você ou a sua equipe, o link lá da Black Friday do seu treinamento, do seu curso, ficará vigente até o final do mês de novembro? Eu acredito que sim, viu, Vitor? O pessoal, né, que atua, que mexe mais, que fica mais à frente disso aí, sabe te responder bem melhor. Se quiser até colocar no grupo lá, tá? Para eles poderem te Tá bom. responderem, fica interessante, tá bom? Aí fica à vontade, tá? Tá bem. Legal, ótimo. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ouvir um pouco. Fernanda, você já trabalha com COBOL, já desenvolve, já é programadora, já fez algum Nada, curso? verde, praticamente nunca vi na Isso. vida. Sério? Sério mesmo? Sério, Ah, sério. bacana. A última aula que a gente colocou no grupo lá, que tava gravada, você chegou a ver, não, né? Eu assisti hoje um pouquinho, Ah, tá. foi. Tá bom, então. Porque na primeira aula nós fizemos uma navegação dentro do ambiente, né? Para o pessoal ficar um pouco mais assim, familiarizado, entender um pouco mais, né? Na aula Aham, de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos explorar um código, tanto acessando arquivo, como o código acessando o banco de dados. E nós vamos mostrar como isso funciona, como que é feito esse acesso. E como que no DB2 a gente vai entrar através de uma ferramenta chamada QMF, nós vamos ver como que as tabelas, né, como que a gente pode trabalhar com as tabelas dentro do DB2, trabalhando inclusive com comandos SQL dentro do próprio QMF, tá bom? ok. Se tiverem alguma dúvida, pessoal, vocês podem falar, podem postar aqui, tá bom? Para a gente poder já tirar as dúvidas de vocês já no momento aqui, legal? A aula de hoje não vai ser tão extensa como a última, né, que a gente tinha feito, né, porque foi mais, assim, a parte da introdução, da navegação, então tinha muita coisa que a gente tinha que explicar, tinha que falar, mas a de hoje vai ser um pouco mais, assim, objetiva, tá? Então, talvez não vai ser tão extensa como a anterior, tudo bem? Mas, tendo dúvida, pode interromper, podem parar, podem falar aqui para a gente poder já tirar as dúvidas. Beleza, galera? Beleza. Vamos lá, então, Show. vamos seguir aqui. Estou fazendo aqui o login dentro do ambiente TSO e o meu TSO está configurado para ele entrar dentro do ISPF, que é um sistema também que o Grande Porte tem, que é trabalhado mais com menus, né? Então a gente usa muito esse sistema com sistema de menus. Então o que a gente faz aqui? Esse que eu peço para fazer o login no TSO, ele me pede qual usuário, né? Que eu quero estar fazendo aqui o login. Então eu vou entrar com o usuário aqui, eu vou entrar com a senha desse usuário. E ele já me dá aqui o bem-vindo dentro do sistema ISPF, tá? Que é o sistema de navegação de menus que nós temos aqui. Bom, perfeito. Entrei aqui no sistema, nós vimos na primeira aula que as opções que a gente mais utiliza aqui é a opção 3, 4, tá? A S e a gente dá M, a gente vai ter outras opções que nós vamos estar explorando aqui, que é o More, né? Então aqui nós temos as opções, você vai digitar a opção aqui nessa linha de comando aqui em cima, ok? E você basta digitar o número da opção que vai aparecer aqui, ou a letra da opção que vai aparecer aqui, ok? Então o que acontece? Aqui se eu entrar, por exemplo, na opção 3, que é a opção que eu vou trabalhar aqui mais com os utilitários, tá? Eu vou ter essa lista de outras subopções na hierarquia debaixo da opção 3, ok? Então, a que a gente viu na última aula que a gente mais vai trabalhar aqui é a parte da gente trabalhar com a lista de datasets, que são a lista de diretórios e arquivos, tanto do usuário como de outros acessos que eu faço também dentro do Grande Porte. Nosso deck é a opção 4, ele vai trazer para mim direto uma linha de comando dando acesso ao diretório do meu usuário, que é o usuário corrente que eu estou agora no momento, que é quem? Que é o P390X, ok? Então, se eu der Enter aqui, eu vou entrar nessa lista de usuário e aqui eu vou ter acesso a algumas opções que ele pode ter criado para mim, que ele pode fazer. Aqui eu vou enxergar alguns arquivos dentro da minha área aqui, tá?
Então, eu tenho alguns arquivos aqui que eu posso acessar, que eu posso brincar com esses arquivos, etc. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso durante a aula. E aqui eu tenho a lista do meu dataset. É como se fosse, dentro de uma pasta do Windows, eu clicasse naquela pasta, ele me listava todos os arquivos que tem dentro daquela pasta, ok? Se for no sistema DOS, por exemplo, DOS, que vocês devem saber, que é o sistema que existia antes do Windows, né? Que é o CMD, que você dá aqui o prompt aqui, né? Que é o comando de prompt. Se eu digitar dir aqui, é a mesma coisa, é a lista de subdiretórios, pastas, arquivos que eu tenho aqui dentro do sistema operacional, nesse caso aqui do DOS, ou pode ser do Windows, etc, ok? Então a mesma coisa também é feita aqui, mas eu acesso isso aí via uma linha de comando, eu misturo o que o SPF faz, linha de comando, com as opções de menu que eu posso estar escolhendo. Uma vez que eu estou vendo a árvore dos meus arquivos, estão listadas aqui, né, do meu lado aqui esquerdo, eu vou ter acesso a todos esses arquivos, eu vou poder trabalhar esses arquivos do jeito que eu quiser trabalhar, da forma que eu quiser trabalhar. Como eu acessei com o usuário, que ele tem acesso full a essa pasta, ou seja, tudo que está aqui dentro pertence a esse usuário aqui, ó, P390X, então automaticamente todos esses arquivos eu vou ter acesso a eles. Eu posso editar esses arquivos, eu posso copiar esses arquivos, eu posso levar esse arquivo de um dataset para outro dataset, se eu quiser estar fazendo isso também. Enfim, eu tenho acesso total a eles, tá? O que eu falei na aula anterior é que você pode também navegar dentro da pasta de outros usuários. Então, vamos supor que eu vou entrar aqui no usuário A, por exemplo. Então, aqui eu estou enxergando tudo que esse usuário A tem. Você vai perceber que a lista dele é diferente da lista do X, por exemplo. O X ele tinha mais arquivos lá dentro, o A tem menos arquivos. Então, eu estou em outro usuário. Agora, dependendo do meu nível de acesso, eu posso editar também arquivos de outro usuário. Então, se eu entrar aqui, ó, nessa listinha aqui e der um comando, tá vendo essa linhazinha que tá aqui, ó, de baixo aqui, ó, tem command, tá vendo aqui, ó, que é essa linha de comando que tá aqui. Eu posso digitar alguma coisa aqui também para poder dar um comando, se eu precisar de fazer, mas eu posso dar um comando também diretamente na linha de cada um desses arquivos que estão me aparecendo aqui. E cada arquivo aqui tem uma funcionalidade específica. E eu falei na aula anterior, para a gente não se confundir, qual desses arquivos, por exemplo, seria um programa? Qual desses arquivos aqui seria um job, um JCL? Qual desses arquivos seria um arquivo de dado ou alguma coisa que eu estava utilizando? Então eu não sei. Para mim saber disso, ou para ficar fácil a minha identificação, a gente trabalha com uma boa prática de nomenclatura. Então esses arquivos que estão aparecendo do lado aqui, ó, eu vou salvar eles com um determinado nome para ficar fácil de identificar, ok? Para mim saber que arquivo é esse e o que eu vou fazer com esse arquivo. Então, se isso aqui é um arquivo de um código-fonte de um programa COBOL, eu sei que é um COBOL que eu vou editar esse código de alguma forma. Se é um arquivo código-fonte de um JCL, de um job, por exemplo, eu sei que eu vou poder editar esse job para poder fazer alguma execução. Se é um arquivo fonte de dados, ou seja, tem informações de alguma coisa, de um usuário, de algo assim, eu sei que é um arquivo de... Então, assim, sucessivamente, ok? Então, é muito importante a gente ter... você vai trabalhar, por exemplo, numa fábrica de software de uma empresa, obviamente eles têm um manual de boas práticas, tá? Que vão recomendar como que os arquivos são salvos. Aqui, por exemplo, a gente está usando um exemplo de uma boa prática aqui, seria o nome do sistema, os 3 primeiros dígitos são as siglas do sistema. Esse caso aqui é um sistema chamado Curso de Formação de Programadores, CFP, tá? Então aqui eu sei que, então, se começa com a sigla do sistema, na nossa regra aqui interna, né, que foi definido aqui dentro do curso, significa que isso aqui é um código-fonte de um programa, tá? Só que isso está no manual de boas práticas. Se for para uma empresa, não necessariamente é assim. Eles vão definir o manual de boas práticas deles, ok? Para nós aqui, a gente criou assim, dessa forma. Os outros dígitos que estão aqui, eles podem ser dos recursos, das funcionalidades que esse sistema está fazendo parte, tá? E os 3 últimos dígitos são os números sequenciais que o programa tem dentro do sistema. Então, cada programa dentro do sistema, ele vai pertencer a uma funcionalidade do sistema, é uma hierarquia. Então, eu tenho primeiro sistema, segundo, eu tenho funcionalidade, terceiro, eu tenho um número sequencial
do programa que eu estou desenvolvendo. Tá claro isso? É só para a gente poder ter uma noção aqui como que nós definimos no manual de boas práticas a nomenclatura que a gente está utilizando, tá? Se eu utilizasse nomes aleatórios aqui, poderia utilizar? Poderia, tá? Os sistemas iOS ou dentro do ISPF, não existe vamos dizer assim, um impedimento, um empecilho para mim poder trabalhar esses nomes. Eu poderia salvar, como eu dei exemplo na aula anterior, banana, maçã, abacaxi, o que for aqui. Mas eu não saberia, por exemplo, quem seria um JCL, quem seria um programa, né, que eu estaria desenvolvendo, um arquivo ou alguma coisa assim, tá? Um arquivo de dados ou algo assim. Então aqui, dessa forma, eu tenho mais ou menos uma ideia. Opa, pode questão falar. de dúvida, no size ali, 220, 65, 114, esse tamanho ele tá sendo caracterizado como? É igual na nossa máquina, gigabytes, ou questão só de curiosidade mesmo? Sim, seria a mesma coisa. Aqui seria o número de bytes que esse arquivo tem, tá? Então esse aqui, no caso, o tamanho dele é exatamente o número de bytes, de caracteres, na verdade, que tem nesse arquivo. Você pode ver que esse arquivo aqui é um arquivo grande, mas esse outro arquivo é um arquivo pequeno, tá? Então, se eu entrar, por exemplo, em um desses aqui, tá? Eu estou no outro usuário. Eu consigo entrar, por exemplo, no modo de edição. Nós vimos isso na aula anterior. Se eu entrar no modo de edição, eu consigo fazer alterações aqui dentro desse código, ok? Então, se eu acidentalmente esbarrar em alguma coisa, digitar algo errado, esbarrar numa tecla ou fazer algo assim, ele vai só computando para mim essas alterações que são feitas aqui. Se eu sair dando o comando F3, ele vai salvar automaticamente, porque ele está programado para fazer salvar esses dados automaticamente. Agora, veja o que eu acabei de falar aqui. Ele está configurado para isso. Quando você sai digitando, assim, editando, ele avisa que tem um novo erro, que tem um erro? Não. Quando eu estou editando, no momento que eu estou editando, não. Ele me deixa livre para me editar da forma que eu quiser. Ele só avisa quando você compila, né? Quando você carrega. Exato, exato. Quando eu compilar isso aqui, é que eu vou saber se eu tive algum erro de sintaxe, se eu digitei uma palavra errada, se uma palavra-chave tá com um incidente, se eu fiz esses erros aqui, ok? Então, aqui nesse momento, não. Nesse momento, ele não tem essa inteligência, vamos dizer assim, para detectar isso, tá? Certo. Mas, enfim, Fernando, sua pergunta foi muito legal, porque isso acaba sendo uma armadilha também. Porque a gente, na verdade, quando abre o código no modo de edição e faz alterações involuntariamente, sem a gente perceber, acidentalmente. Então, por exemplo, se eu digitar a tecla END aqui, olha só, ele apaga uma linha inteira. Eu não sei o que tinha aqui, ok? Exato. A minha preocupação foi por ser iniciante, porque, sei lá, acidentalmente eu digito algo errado e... Até eu que sou experiente, ok? Então, qualquer um pode cometer esse erro aqui e pode acontecer. Então, o que eu faço? Se eu abrir um arquivo no modo de edição, no nome de outro usuário, já está errado. Eu não posso abrir no modo de edição, tem que abrir no modo browser, que eu vou mostrar já aqui. Mas se eu fizer isso, por garantia, eu não sei se eu editei alguma coisa ou não, eu não vou sair com o F3. A gente falou nas aulas anteriores que aqui embaixo, no rodapé, onde está de azulzinho, aqui embaixo, aqui, ó, são as teclas com as funções que eu tenho. São as funções de cada um. Função 3, função 2, função... E assim por diante. Por que eu estou falando do F3? Porque se eu apertar F3, é a saída. Como o meu está configurado para salvar automaticamente se eu sair e acidentalmente eu fizer alguma alteração, ele vai promover essa alteração. Ele vai salvar isso aí. Se eu abrir no modo browser, em outro usuário, e quero garantir que ele não faça que ele não salve ao sair, eu só digito aqui em cima, cancel, tá? Que ele, além de fechar, ele vai manter o código da forma que estava antes. Então, ele me pergunta se eu realmente quero fazer isso, eu dou Enter e pronto. Mesmo que ele falar que foi editado, porque ele computou edições, se eu abrir novamente o código aqui, eu vou abrir no modo de edição de novo. Você vai ver que o código está exatamente como estava antes. Né? Então, essas alterações aqui, elas não foram promovidas, não foram feitas, tá? Agora, vamos supor que eu faça uma alteração, né?
alguma coisa aqui, e eu vi que eu fiz alteração. Eu falei, cara, eu quero continuar analisando o código, mas eu vi que eu fiz coisa errada aqui. Eu posso digitar undo, que é desfazer, né? E dar enter aqui, ó, ele vai desfazendo para mim. Nesse caso aqui, esse undo aqui, ele não está disponível nessa configuração que eu estou desenvolvendo aqui, tá? Mas por quê? Porque eu não estou no meu usuário. Se eu estivesse no meu usuário, que eu vou mostrar isso lá, ele já apareceria aqui, correto? Então, o que eu faço? Se eu estou num outro usuário, quero ver um código, e eu quero aproveitar, por exemplo, eu quero ver alguma coisa, posso procurar esse código no modo browser. Posso dar um B aqui e dar Enter, tá? Que ele vai abrir o código para mim aqui, aqui eu posso digitar o que for, ó. Ele não vai alterar, tá? Por quê? Porque eu estou no modo Read Only, somente leitura. Então aqui eu posso olhar o código, posso ver a lógica. Opa, esse cara fez um negócio aqui que eu quero usar, ó. Isso aqui para mim é interessante. Posso copiar o trecho de código que eu quero, normal, só você selecionar, ou seja, para onde que você quer, com as setinhas que o teclado tem, normal, né? Seta para cima, para baixo, de lado, enfim. Para um lugar que eu quero, seguro o Shift, aperto seta para baixo e vou só selecionando, com o Shift pressionado, tá? Seta de lado, e aqui ele vai fazer o quê? Um quadro, vai selecionar a região que eu quero fazer a cópia, e aperto, simplesmente aperto aqui Ctrl C, só isso. Ctrl C, ele vai fazer a cópia. Se eu quiser jogar isso aqui para um bloco de notas, eu vou abrir aqui um Notepad, né, uma nova anotação aqui, e posso jogar isso para cá, por exemplo. Ele joga o trecho de código para cá. Posso voltar para a minha biblioteca e posso colocar aqui. Existe uma forma que eu posso copiar o que eu quero e jogar para a área de memória, tá? Então, se eu digitar, se eu marcar o bloco que eu quero fazer a cópia, e vamos imaginar aqui, ó, que eu quero fazer isso aqui. Eu teria que abrir no modo de edição, com responsabilidade, é claro, né? Eu venho aqui, ó, ao invés de usar um bloco de notas, se eu não quiser utilizar, eu acho até mais prático, mais rápido, mas eu recomendo para quem já tem mais experiência com isso. Suponhamos que eu quero copiar todo esse trecho aqui, ó. O parágrafo aqui, ó, array until, tá? Então eu vou vir aqui, vou dar CC, marco os blocos que eu quero fazer a cópia aqui, digito aqui CC, tá? Dou Enter. O que ele vai fazer aqui? Ele vai marcar para mim esse trecho aqui, ó. Dê Enter. Pronto, ele marcou, tá vendo? Ó? Esse bloco está marcado para cópia até essa linha aqui. Então, quando ele marca esses trechos de um ponto até o outro ponto, eu posso simplesmente aqui em cima aqui, eu digitar copy. Tá? Que ele vai copiar isso aqui, ou eu posso digitar aqui cut. Esse caso aqui não está também configurado para isso. Tá? E ele vai jogar essas linhas aqui para a área de memória. Ok? Eu posso fazer isso dentro do mesmo código para poder aproveitar e jogar em outro lugar que eu quero outro bloco, alguma outra coisa. Tá? Você consegue pegar para mim? Ou eu posso aproveitar isso aqui e jogar isso aqui para outro trecho que eu quiser também desenvolver dentro de um outro código. Beleza? Então eu posso fazer isso aqui da forma que eu quiser. Suponhamos que seja no mesmo código, né? Então eu venho aqui, ó. Eu posso digitar A de after, ou seja, antes dessa linha, tá? Perdão, depois dessa linha aqui, na verdade, né? Que ele vai aproveitar isso aqui. Eu não quero que ele aproveite isso aqui, então eu posso digitar um B, que é um before, tá? Que ele vai fazer essa cópia antes dessa linha. Então, se eu der Enter aqui, ele vai jogar para cá. E aqui, ó, eu posso colocar aqui, ó, paste, tá? Para ele poder fazer essa colagem. Copiei, colei. Tá um pouco confuso, assim, às vezes, para entender a primeira vez, mas depois de um certo tempo, algumas horas você fazendo, editando código desse jeito aqui, vocês vão ver, gente, que é muito prático, fica muito rápido, a produtividade é enorme. E isso que eu fiz aqui, ele jogou para a área de memória. Eu poderia abrir um outro código, por exemplo, com essa marcação de trecho de código que eu fiz, e copiar num outro código. Então, se eu estou lendo aqui, por exemplo, o programa 02, e esse trecho de código que eu acabei de copiar aqui é um trecho de código que eu quero colocar, por exemplo, num programa 004, eu posso fazer essa cópia aqui, ó, e jogar naquele outro, né? O outro programinha lá, ó. Marquei, cut, ok. Eu vou dar um cancel aqui, que eu não quero salvar isso aqui, tá? Essa edição. E vou vir para um programa 04, por exemplo, aqui, ó. Suponhamos que eu estava trabalhando nele, fui até lá bem rapidinho para pegar uma lógica que eu queria estar aproveitando
e vou jogar essa lógica aqui, ó, after, depois, after não, after, depois do ponto final que está aqui, ok? Ele vai falar para mim aqui em cima de amarelo, ó, que existe uma movimentação ou uma cópia pendente, ok? Ele está falando para mim aqui. O que eu vou fazer aqui nessa linha de comando? Só digitar paste. Em qualquer lugar da linha de comando já vai funcionar. Pronto, ele trouxe o meu bloco array until exatamente no ponto que eu queria e respeitando também os parágrafos que eu estou digitando. Gente, isso aqui é só uma palhinha que eu estou dando aqui da edição que você faz de programa dentro do Grande Porte. É simples, é bem tranquilo, tá? Não tem erro, não tem mistério nenhum, ok? Até aqui tudo bem, gente? Essa parte de edição aqui, tomar cuidado na hora que você vai fazer cópia também de outro. Ah, outra coisa. Essa cópia que eu fiz aqui no usuário A, eu poderia levar ela também para o usuário X, em um trecho de programa que eu tiver. Então, suponho que você está trabalhando com um programa que vai fazer, por exemplo, sei lá, um balance line de arquivos, e você sabe até como é que é a lógica, mas o tempo para você escrever essa lógica, você já tem ela num outro programa de um outro colega seu, por exemplo. Você pode simplesmente ir lá e fazer a cópia. O tempo que você gasta para escrever toda aquela lógica, sei lá, um terço desse tempo seria entrar na biblioteca do colega seu e lá no programa dele, com responsabilidade, é claro, que você vai ter que abrir no modo de edição, tá? E fazer a cópia do bloco que você quer e voltar para o seu usuário, para o teu código e colocar lá, ok? Então é dessa vez que a gente faz aqui. Dessas duas formas, eu posso usar um bloco de notas, que nem eu falei para vocês aqui, só seleciono, posso selecionar com o mouse também, não tem problema nenhum, tá? Se eu entrar dentro do código no modo browser, por exemplo, né, e descer aqui, ó, até um trecho que eu quero e selecionar com o mouse, dá certo também, do mesmo jeito, Ctrl C, vou para o bloco de notas aqui do Windows, para o Notepad, Ctrl V, ok? Funciona também do mesmo jeito, tá? Então isso só estou falando para vocês aqui que a gente consegue fazer alguns aproveitamentos e consegue tornar esse sistema um pouco mais produtivo. Bom, voltando aqui para o nosso código aqui, o que acontece? Nós vimos na aula anterior, eu vou dividir aqui a tela de novo, ó, eu gosto de fazer assim, eu gosto de subir até o último ponto e apertar a tecla F2. F2 é essa tecla de baixo aqui, ó, split, ela vai dividir a tela. Então é como se eu abrisse uma outra janela dentro do Windows e para me alternar entre as janelas, a janela 1 que eu abri e a janela 2, eu vou usar o F9, que é o swap, para fazer a troca dessas telas aí, entre essas telas, ok? Então eu gosto de vir aqui, ó, no último ponto da minha tela, no top da minha tela, e apertar F2. E o que acontece? Ele vai voltar para mim, criar uma nova tela, porém lá na linha de comando inicial, na telinha de menus de comando inicial. Quando eu aperto F9, eu estou na minha tela, estou alternando, que é a tela do meu usuário normal que estou digitando os meus arquivos, F9 eu volto para a linha de comando. E nós vimos na aula anterior que aqui, se você vir para a opção S, opa, pode falar. Essa intercalação entre o split e o swap é só entre duas podemos dizer, é como se fosse um alt tab, né? Mas é só em duas cenas, duas telas? Ou pode voltar quantas vezes você quiser, em quantas telas tiver? Pode ter mais sim, tá? Você vai usar uma numeração para fazer essa alternação. E como que você sabe que a página... Dá para fazer de boa, tá? Dá? Mas aí o que acontece? Dá sim. Você vai fazer várias, pode criar várias páginas aqui, tá? Você pode abrir várias telas e alternar em várias delas. Não tem problema nenhum. Você vai usar, tem uma numeração que você vai usar para poder fazer isso e para você saber quais as telas que você tá. Mas para você se perder nesse mundo de telas abertas é muito maior. Eu nunca... Aliás, eu precisei fazer uma vez só, na verdade, né? Que eu estava acessando arquivos de um local, editando um job e um programa junto. E eu precisava de ver, ao mesmo tempo, o que estava acontecendo entre eles, ok? Mas, para você se perder ali, é muito simples, é muito fácil. Então, eu gosto de fazer isso aqui, porque eu gosto de olhar o status do job, ver o código, se deu erro de compilação, etc. É muito mais rápido, é muito mais tranquilo fazer com duas do que fazer com mais de uma. Essa usa enfim, você está usando entre o menu principal e a parte, qual era o que estava aberto mesmo? O código. O código. O código não, perdão.
ao meu Não. dataset do meu usuário. Isso mesmo. Dataset list. Isso. DS list do meu usuário, tá? E Mas, aqui, o que eu vou fazer? Pois não, pode falar. mas se fosse para voltar para o menu principal, não fazendo esse split, aí no caso, voltando tudo, mas ia ter que fechar para abrir de novo? Porque Não. esse split que você está fazendo é como se fosse isso, você volta e retorna, né? Na verdade, toda vez que eu for dividir a tela aqui, ele volta para o primeiro menu de comando, porque ele não sabe o que eu quero fazer, para onde eu quero ir. Entendi. Como ele não sabe Show. para onde eu quero ir, ele volta lá e Para fala o te dar as seguinte: olha, opções. estou aqui no início. Qual a tela que você quer olhar? Para onde que você quer ir a partir daqui? Né? Então, por exemplo, deixa eu fazer de novo aqui. Eu apertei F2, dividi a tela novamente, tá? E aqui eu quero ir, ele voltou por início, e eu quero ir para ver o meu status de jobs, né? Os jobs de execução que eu tinha feito lá. Então eu venho aqui no S, opção S que a gente viu aqui, ó, do SDSF. Isso eu estou fazendo só uma revisão rápida da aula anterior que a gente já tinha visto, tá? E vem aqui no ST, que é o Status of Jobs, que é esse carinha aqui de baixo aqui, ó. Ok? Então aqui eu consigo alternar, fica fácil, porque se o programa meu, por exemplo, tiver eu estou compilando um código, né? Vamos imaginar aqui, esse carinha aqui, ó, que é um programa que acessa arquivos, tá? Outra pergunta que vocês não fizeram é por que o outro estava todo verde e esse aqui tá colorido. Tem um comando, que é um comando color, que você coloca aqui dentro, aqui, que ele pode colocar cores dentro do código, tá bom? Bom, enfim, isso é perfumaria. Vamos lá, então. Então, suponhamos que eu faça alguma alteração aqui, tá? Eu vou provocar um erro aqui, ok? Um erro assim, que eu quero mesmo criar aqui, tá? Eu vou abrir um arquivo que não existe. Input. Esse arquivo aqui, tá? Ele é 01E1. Eu coloquei 2 aqui, por exemplo, né? Vou salvar esse código aqui e eu vou fazer a compilação dele. Então, eu vou abrir um job de compilação aqui. Vamos pegar esse primeiro aqui, tá? Não, esse aqui é de execução. Compilação. Deixa eu subir aqui. Vou pegar esse aqui, ó. COBCMP, ok? E eu vou compilar aquele carinha lá que é o CFP 004, que já está aqui, inclusive, ó. Já está aqui, ó. Tá? Então eu vou dar um vou submeter esse job, vou dar Enter, e aqui eu já vi que ele deu 12, tá vendo aqui, ó? O Maxi 12, depois de um certo tempo, a gente começa a acostumar um pouco com os códigos de retorno de erro, né? Com RC Code. E aí você sabe que o 12 é um problema de sintaxe. É alguma coisa que ele viu dentro do código que não deu match, que ele não encontrou. Ele falou, cara, isso aqui é estranho para mim, tá? Ou é um comando estranho, ou é uma variável que não existe, tá? Ou é um nome de um arquivo errado, que é o caso que eu coloquei lá, tá? Então, eu já sei qual é o erro, mas suponhamos que eu não soubesse. Então, vou entrar aqui, dentro do estado de job, com F9, vou procurar no último job de compilação que eu fiz, e aqui embaixo, ó, tem um carinha chamado C-Sprint, tá? Que é o step do meu job de compilação. Aqui ele vai me dar um relatório, se tiver algum erro, alguma coisa, ele vai me falar qual o erro que teve. Então, vou dar um S aqui, um show. Vou descer lá no final, vou dar um MF8, como a gente tinha falado na última aula, né? Eu desço. E pronto, ele já me deu o erro aqui, ó. Toda vez que você vê esse IGY aqui, você pode saber que é uma informação de erro, tá? Então, o que ele falou aqui, ó? Ele falou que tem uma instrução copy na linha 59 que não foi encontrada. Ok? Tá falando aqui, ó. Um copy, uma instrução copy, não foi encontrada, né? Mas o lib, o compilador do lib deu uma opção, então aqui ele vai dar uma mensagem para mim de erro e tal, né? O que aconteceu. Ele já me dá uma pista. Ele falou o seguinte, ó, o CFP 001E2 não foi definido. E ele começa a dar um bocado de erro aqui, ó, DS nome CLI e tal, etc. Por quê? Porque provavelmente esse cara aqui, ele é dono de uma cadeia que foi declarada com o nome errado, e debaixo dessa cadeia tem variáveis, e, consequentemente, por tabela, ele não achou essas variáveis. Isso quer dizer o quê? Que se eu corrigir esse nome, automaticamente esses erros também serão corrigidos. Tá? Então, os erros da linha 93 até a linha
127 serão corrigidos. Bom, o André, que eu faço? geralmente, Ele já me deu? Pois não. geralmente ele dá uma pista, como ele deu Sim, aqui, sim, geralmente dá uma sim. pista. Ah, Toda tá. vez que você vê a palavrinha aqui, Fernanda, não foi definido, é uma Já é uma pista pista. interessante. É porque Uhum, eu digitei um nome errado, tá? certo. Então, eu posso ter digitado um nome de uma variável errado, eu posso ter digitado um nome de um arquivo errado, eu posso ter digitado um comando do COBOL errado, tá? Então, Sim. a pista é, se você procura por esse nomezinho aqui, ó, não foi encontrado, deixa eu voltar de novo lá, MF7, e dar um find aqui, ó, por isso aqui, vou colocar aqui entre aspas aqui, fechadinhos. Vamos colocar. Opa, ele não acha. Pronto, agora foi. Ele vem exatamente numa variável. Então, um Uhum, nome estranho. Em outras palavras, cara, esse nome é estranho. Então, se esse certo. nome é estranho, eu não perco tempo. Deixa eu ver aonde esse nome está dentro do meu código. Eu venho aqui, copio o nome, seleciono ele, copio, normal, Ctrl C, F9, volto lá para o meu código. Então, vou subir aqui no meu código aqui novamente, que é o 4, né? O programa 4, esse aqui, ó, que eu estou digitando. E vou dar um find, F espaço, o nome estranho, tá? E ele achou o nome estranho, linha 87. Se eu apertar F9 de novo para poder alternar aqui, ó, você vai ver que realmente foi aqui que ele falou que estava o erro, ó, na linha Ah, 87. legal. Aí daqui para frente é análise mesmo, análise que qualquer programador fala, opa, eu estou abrindo um arquivo com o nome CFP001E2. Aonde que eu declaro esses arquivos? Na data division. Então, deixa eu subir lá na data division e ver como é que eu declarei isso aqui. Então, eu venho aqui, ó, data division, aqui, ó, onde que eu declarei esses arquivos aqui. Opa, não tem CFP2, é 2, tem CFP é 1, entendeu? Se eu olhar aqui, ó, na file control, ele também vai me falar que o nome dele é CFP é 1. Então, já achei o erro. Eu digitei um 2 no lugar do 1. Então, eu vou de novo aqui, ó, opa, desculpa, fiz o split errado aqui. Deixa eu voltar o split para o normal, F2. Se eu vim aqui de novo, aqui, ó, F5, e buscar o nome, vou achar o nome, vou corrigir o nome para o nome correto, salvo o meu código, volto para cá, para o job de compilação, e vou compilar de novo isso aqui. Como eu sei que está certo o job, eu não vou nem abrir ele, tá? Eu vou digitar sub daqui do lado mesmo, do ladinho do nome dele, que é a linha de comando. Dou Enter. Pronto, ele está dando erro 12 de novo aqui, tá? Então deve ter algum problema aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui o que é que está acontecendo. F9, volto de novo para cá. Vou ver o meu último job aqui, ó. Esse sprint, dou um S, MF7, que eu gosto de... Aí, gente, cada um faz da forma que quiser. Eu prefiro ir diretamente aonde? Na linha aonde está dando erro. Então ele está falando aqui, ó, que tem um erro ainda aqui, ó, na linha 59, uma instrução copy. Então eu devo ter digitado a palavra copy, de alguma forma, eu devo ter feito alguma coisa que tenha a ver com copy aqui, ok? Então eu vou dar um F9, volto novamente no meu código aqui, ó. Eu vou para a linha 59, L59, tá? Ele vai direto lá na linha 59. Então aqui ele achou aqui, ó. Eu estou dando um copy para esse arquivo aqui, só que ele não está encontrando esse arquivo meu aqui, ok? Então percebe que eu vou tendo pistas, e cada pista eu vou seguindo essa diretriz, o que ele está falando em relação àquilo ali. Então eu estou dando um copy aqui em um arquivo que não existe, ok? Então se esse arquivo não existe, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que definir esse arquivo, tá? E aqui, ó, eu estou falando desse copy aqui, ó, isso aqui eu estou copiando, na verdade, uma instrução, uma cadeia, tá? Essa cadeia é o quê? É uma cadeia onde vai me dar uma estrutura de variáveis que provavelmente são correspondentes às variáveis do meu arquivo. Eu chamo isso de FD, File Description, ok? Então, provavelmente deve ter algum problema nessa FD ou alguma coisa aqui nela aqui que eu não, né, que ele precisa ser feito novamente ou precisa ser corrigido de alguma forma, tá?
Se eu olhar novamente aqui, ó, para esse arquivo, e ler isso aqui, ele está falando que não foi encontrado naquela biblioteca, tá? E aqui embaixo, aqui, provavelmente, ele vai dizer, por ele não ter encontrado aquela FD, ou seja, aquela file description, onde ele vai descrever todos os, vamos dizer assim, todas as variáveis que eu vou utilizar, obviamente esses nomes de variáveis ele não vai reconhecer. Se ele não reconhece elas, então eu vou ter um erro dentro do meu código. Fatalmente eu tenho esse erro. E aqui é o quê? Rastrear. Aqui é fazer o trabalho de análise normal que a gente faz para poder estar rastreando o erro e saber descobrir aonde está esse erro, né? Aonde que o problema está residindo, ok? Se eu olhar aqui novamente, ó, meu open input está correto, né? Eu estou apontando aqui agora para o arquivo certo. Então, se você pegar o nome do seu arquivo de entrada e rastrear ele desde o início, você vai ver que agora o nome está correto. Está condizente, é esse nome que eu estou usando, esse nome eu estou usando aqui. Perfeito, na descrição, na minha copy, no meu open input, está tudo certinho aqui. Se eu voltar aqui no meu job de compilação, só para dar uma olhadinha como que esse cara tá, deixa eu pegar aqui, de execução não, de compilação, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui, ó, eu vou ver que ele realmente está apontando para o programa que eu quero, que é esse aqui, ó, CFPE 004. Meu usuário, que é a minha biblioteca, onde eu estou acessando agora normalmente, e o programa meu aqui, ó, CFPE 004, ok? Se eu der um submit aqui, ó, sub, e colocar para executar, provavelmente ele vai achar esse erro de novo. Por quê? Porque eu não corrigi o erro. Tá claro aí, pessoal? Alguma dúvida? Sim. Beleza. Então, o que acontece? Aqui eu tenho os meus arquivos, conforme eu falei para vocês, programas e jobs, tá? Então, só voltando aqui, porque esse exemplo aqui ele é bem interessante, desse código aqui, ó. Aqui eu tenho um programa que acessa arquivos, né? Como é que eu sei que ele trabalha com arquivos? Porque eu estou dentro da minha file control trabalhando esses arquivos aqui. Eu estou selecionando esses arquivos e a partir do momento que eu faço um select, ou seja, que eu seleciono esses arquivos, estou dizendo que esses arquivos eu posso estar usando apenas para fazer uma carga, para fazer uma leitura, ou eu posso usar esse arquivo para fazer um arquivo de saída, ou seja, eu vou gerar a partir desse arquivo um novo arquivo, ok? E aqui eu trabalho novamente com o conceito de nomenclatura. Então aqui eu sei que é um arquivo de entrada. Por quê? Porque na minha nomenclatura eu estou usando um E que representa um arquivo de entrada. Ou seja, eu vou ler esse arquivo, vou consumir esse arquivo. É um arquivo que eu vou processar e a partir dele eu vou gerar alguma outra coisa. Mas, como ele é arquivo de entrada, significa que ele não vai sofrer alteração. Eu não vou fazer nada nesse arquivo aqui, tá? E aqui eu tenho um arquivo de saída, ok? Esse arquivo de saída é o quê? É um arquivo que vai ser resultado de algum processamento, de alguma coisa. Pode ser oriundo do meu arquivo de entrada ou simplesmente de um processamento que o programa faz e não tem correlação nenhuma com o meu arquivo de entrada, ok? Nesse caso aqui, que o programa faz, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer, aqui eu tenho uma declaração, né, que diz o seguinte, ó, o que esse programa faz? Ele realiza a leitura de um arquivo de entrada, gerando um arquivo de saída com um layout pré-definido. Então eu sei, pela descrição, né, que eu recebi na hora que nós escrevemos esse código, que eu vou receber um arquivo de entrada, ou seja, a partir desse arquivo que eu vou ler, eu vou gerar um outro arquivo aqui, que é um arquivo de saída. Perfeito? Então, legal. Então, o que eu faço aqui? A primeira coisa que eu faço é identificar os meus arquivos. Quando você tem a file control e define os arquivos dentro de uma cláusula select, significa que você está disponibilizando esses arquivos para um JCL, um job de execução. Quando eu gerar o binário, o executável, a partir desse código-fonte, ele vai gerar uma referência para esses arquivos. E a referência é quem? É o nome que eu colocar aqui, ó. Qualquer nome que eu colocar aqui vai virar uma referência. Então, toda vez que eu for executar esse código, aliás, o programa que é o binário que eu gerei a partir desse código aqui, ele vai procurar por arquivos com esse nome aqui, ó. Na cisinha do JCL, tem que ter exatamente o nome que eu defini aqui. Isso no arquivo de entrada.
No meu arquivo de saída, eu posso ou não utilizar esse nome aqui. Quando eu não utilizo esse nome, ele substitui automaticamente essa nomenclatura, ok? Mas quando eu defino esse nome aqui, que é o nome exatamente que está aqui, eu vou fazer uma correlação direta entre o que está dentro do programa, ou seja, o layout que eu defini, que ele vai printar os dados de saída, fazendo o link, uma leitura direta do JCL, do job de saída, que é a sysout minha. E aí, com a minha sysout, eu posso tanto ver a impressão do arquivo de saída na sysout mesmo, ou seja, na saída do meu job de execução, que eu posso ver aqui dentro, como eu posso ver ele dentro de uma areazinha que eu defini no meu dataset. Ou seja, em alguma área do meu dataset aqui, ó, eu posso definir esse arquivo de saída. E aí eu consigo fazer a leitura desse arquivo, consigo ver esse arquivo, consigo ver se ele executou direitinho ou não, o que é que aconteceu com ele. Bom, se eu estou falando de arquivos, eu tenho que agora definir o layout desse arquivo. Então eu crio uma coisa chamada FD, que é File Description. Eu posso fazer isso de duas formas, pessoal. Eu posso fazer isso de uma forma detalhada, que é onde eu vou definir exatamente os campos que esse arquivo tem. Esse arquivo, por exemplo, pode ter um campo código do cliente, nome do cliente, data de cadastro do cliente, última compra do cliente, uma data, enfim, tá? Eu posso definir esses detalhes. Ou eu posso simplesmente sumarizar esse arquivo, ou seja, esse número de registros que vão ser ocupados numa linha, definido apenas o tamanho dessa linha. Só isso. Eu posso falar o seguinte, olha, é um set de dados, é um conjunto de dados que vai ter no máximo 80 caracteres. Cada linha do meu arquivo vai ocupar 80 colunas, 80 caracteres no máximo. É como se eu tivesse isso aqui, ó. Vou digitar um negócio bem rapidinho só para poder ficar fácil, tá? Deixa eu abrir aqui umas 5 linhas e 5. É como se eu tivesse algo assim, ó. Pode falar. No COBOL ele tem duas áreas, a área A e a área B, né? Da área A vai da 7 a 11 e da 11 em diante aí a área B, onde a gente tá a procedure e na A onde a gente coloca, geralmente os índices, né? O índice da FD vai estar na B ou na A? Alguma coisa. Exatamente. Isso mesmo. Aqui, o que acontece? Exatamente. Aqui, ó, a gente está na área A. Você está falando da área A aqui, ó. E a partir daqui a gente está falando da área B. É isso que o Vitor está falando, viu, pessoal? Então, o que acontece? Vamos imaginar... interessante, Fernando, você que está introduzindo, tem uma aula do André no YouTube, introdução, ele fazendo um tutorial com o OpenCOBOL, que é um compilador do COBOL, que o André, nossa, ele dá a introdução muito perfeita para usar o OpenCOBOL, e é muito bom para você praticar o código, né? Enfim, como o ZOS tá mais voltado para mainframe, eu acho que você deve estar um pouco perdida, mas assim, é questão de prática, né? Teoria na prática é outra, e com o tempo você vai ficando boa. Com o tempo. Muito bem, legal. Então, pessoal, o que acontece? Esse arquivo de dados seria algo semelhante ao quê? Eu vou olhar apenas para uma linha, ou seja, a horizontalidade desse arquivo, a largura desse arquivo, tá claro? Eu não vou olhar a profundidade. A profundidade depende da quantidade, do volume de dados que esse arquivo vai ter. Então, a minha preocupação é a largura, tá? Quais são os campos que eu vou ter dentro desse arquivo, que eu vou definir dentro do arquivo? Então, por exemplo, posso ter um campo de código que vai ter 4 bytes, 0001, por exemplo, tá? Coladinho com esse campo de código, eu posso ter um outro campo que é nome. Então, eu posso ter aqui um campo aqui de 20 caracteres com nome. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto, o campo nome acabou aqui. E daqui eu posso ter um campo, sei lá, de telefone, né? Então, vou ter aqui um campo para ter os meus telefones, e por aí vai. Só que eu posso ter, no máximo, 80 caracteres aqui. Vai morrer aqui. Tá claro? Então, quando eu faço essa definição aqui, ó, do record, tá vendo aqui, o registro, a linha, em outras palavras, pode ter no máximo 80 caracteres, ok? E aqui, posicionalmente, eu posso fazer os cortes dele. Eu sei que os primeiros 4 bytes
É código, é um campo de código. Tá? Após os 4 bytes, do quinto até o, sei lá, o 25º, que são 20 bytes, é o nome, e por aí vai. Ou seja, ele vai fazendo os cortes posicionais dentro do meu arquivo, ok? E é assim que eu vou fazer a definição de campos. Então, dessa forma, eu estou fazendo de uma forma dinâmica e não de uma forma estática. Eu não estou definindo campo a campo aqui, tá? Aqui eu estou definindo simplesmente a largura do meu arquivo e estou deixando um layout lá embaixo, chamada FD, que é a file description minha, que é esse cara aqui, ó, que é um layout que eu vou fazer um copy lá embaixo. Estou deixando o meu layout definir o que eu quero, tá? Como que eu vou trabalhar isso aqui. Então, o que acontece? Eu não vou mais me... nesse ponto aqui, a preocupação minha não são os campos ainda. Eu vou trabalhar os campos lá embaixo em outro momento. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Tá tranquilo, tá tranquilo. Beleza. Eu vou deletar isso aqui, então. Tá? E aqui eu vou fazer um negócio chamado... Esse comando é um comando que o COBOL tem. Então, ao invés de eu escrever a minha file description, a minha FD, a estrutura desse arquivo, vamos dizer, os campos que vão ter nesse arquivo, dentro do código, eu posso simplesmente fazer um comando chamado copy para a descrição desses campos dentro do meu código. O que, que o compilador vai fazer? Ele vai procurar esse cara aqui, ó, dentro de um dataset chamado book. Isso já está configurado dentro do ISPF. É uma configuração que a gente já faz lá dentro, é automática, é uma automação, tá? Então ele sabe, toda vez que eu escrever a palavra copy, eu tenho que colocar o nome de um dataset que está dentro de um diretório chamado book. Então, dentro do meu diretório book, eu tenho, que é o booklib, eu tenho um arquivo com esse nome aqui, ó. A gente vai dar uma olhadinha nele já já, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou copiar ele para cá. Então o FD vai estar dentro do book? Isso, esse arquivo descrito, que é a estrutura do meu arquivo, vai estar dentro da pastinha book. Perfeito. Mas por que ele não está no mesmo, enfim, dentro da divisão seguindo a ordem? Código. Excelente pergunta. Isso aqui vamos supor o seguinte, isso aqui é um sistema que eu estou trabalhando com dados de cliente, ok? Então, se eu tenho um arquivo definido por cliente, esse aqui é um programa, por exemplo, que vai fazer a leitura, por exemplo, dos meus clientes. O empréstimo mudou, a Caixa falou o seguinte, 30% agora é a margem, aí tem que ir lá alterar no sistema, 30%, estava 10%, foi para 30%, isso? Não necessariamente. Não Na necessariamente. verdade é o seguinte, o arquivo de cliente, ele é acessado por vários programas. Então, certo. O que acontece? Quando eu tenho esses programas, eu vou chegar aí, tá? A gente vai chegar nesse ponto aí. Mas olha só, quando eu tenho vários programas que podem acessar um mesmo arquivo, o inteligente a se fazer é colocar esse arquivo compartilhado por N programas. Todos os programas podem acessar esse arquivo. É como se fosse uma variável global? Como se fosse uma variável global, exatamente. Um conjunto, na verdade, de variáveis. Né? Interessante. Então, várias variáveis vai acessar a variável que está, a descrição que está lá, enfia os campos lá, se é alfanumérico. Vamos supor que pegando esse exemplo seu, tá? O campo vamos dizer assim, desconto do cliente, agora teve um aumento, tá? Não vai ser mais 30%, vai ser 40%, por exemplo. Então imagina que eu tenho 30 programas acessando essa bookzinha aqui, ó. Isso. Essa estrutura. Tem 30 programas que tem essa mesma, vamos supor, código do cliente, nome do cliente, telefone do cliente. Ao invés de eu ter esse copy, eu teria isso colocado aqui, descrito aqui. Cara, eu teria que entrar em 30 códigos no dedo, na raça. O 30 por 45, na raça. Exatamente. Entendeu? Então, quando eu uso book, o que acontece? Eu só troco nesse arquivo. Automaticamente os 30 já vão enxergar essa alteração. Show, entendi. Okay? Quem trabalha com Java, já trabalhou com orientação a objeto, não é a mesma coisa que eu estou falando aqui, pelo amor de Deus, tá? Mas é como se fosse a ideia de uma classe Pi, uma classe master, ok? Onde você tem lá dentro da classe, tem um objeto. Aliás, essa classe gera um objeto, você tem uma propriedade nessa classe chamada desconto do cliente. Essa propriedade é 30.
Se você trabalha com herança dentro de orientação a objeto, dentro do Java, você tem 30 classes que herdam a classe pai, a classe mãe, tá? Que tem lá o desconto igual a 30. Então, se eu quiser que as outras classes enxerguem um desconto igual a 45, o que eu faço? Eu simplesmente vou lá na classe master, troco 30 por 45, e as outras classes automaticamente vão espelhar essa alteração. É mais ou menos essa ideia, tá? Não é isso, Sim. mas é mais ou menos isso. Tá claro? Claro, muito claro isso. Perfeito. Então, aqui eu tenho essa descrição. Agora, André, aonde que esse carinha tá, né? Só tirar uma dúvida, André. Claro. O que tá em azul marinho ali, arquivo CFP, é um comentário, né? No Não, asterisco. em azul claro, em asterisco É, aqui, ó, um é comentário. um comentário. Por quê? Eu tenho um asterisco aqui na minha coluna 7. Aonde Isso. tiver asterisco na coluna 7, tudo que tiver após isso aí, na hora que eu compilar o código, ele vai ignorar, tá? Justamente. É Então, só na por hora isso que de é um abrir para comentário. esmiuçar. Perfeito. Isso. E esse de azul escuro é uma Mas palavra-chave, uma palavra é uma reservado. função. Né? Isso mesmo. Exatamente. Então, pessoal, o que acontece? Eu vou agora ver aonde que esse carinha tá. Tá dentro de uma biblioteca chamada BookLib, que é uma book que eu tenho, tá? Então, o que eu faço? Eu vou voltar aqui bem rapidinho, ó, cancel. Eu não vou editar esse código por enquanto. Vou voltar aqui. E aqui, ó, no TRN, eu vou abrir todos os diretórios que eu tenho. Você pode ver que um deles é chamado book, tá vendo? Dentro da pasta TRN. Eu vou editar o book. E se eu der um find aqui, ó, no nome que eu guardei aqui, que é o CFPK001, que é o 001 é o arquivo de entrada, 03 é a book do meu arquivo de saída, tá? Então, o 01 é o book do meu arquivo de entrada. Então, find aqui, ó. Achou ela aqui, ó. Olha ele aqui. Vou dar um browse, né, para não alterar isso aqui. E aqui tá a estrutura minha. É como se esse bloco aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o grupo registro clientes, que dentro desse grupo eu tenho cinco variáveis, essa estrutura estivesse copiada dentro do meu código-fonte, ok? Como essa estrutura ela é utilizada em outros programas, ao invés de eu manter isso dentro de um programa, eu tiro isso e deixo isso externo em um arquivo, dentro de um E no diretório caso, esse que é a arquivo book. tem a nomenclatura dele, que é o FCPK, né? Entendi. Exatamente. E aí eu faço só referência a esse nome dele. Ok? Essa referência é Pera feita aí. pelo comando copy. Então, o comando copy, ele vai lá atrás da informação, Ele certo? copia esse cara em tempo de compilação, quando ele Que vai achar a rodar. palavrinha copy, ele vai procurar dentro do diretório book o Certo. nome do arquivo que ele está dando copy. Ele vai pegar isso aqui em tempo de compilação e vai jogar dentro do código para o compilador entender e copiar e compilar isso aqui. Se você vê a saída de uma compilação, eu acho que dá para ver aqui, ó. Mesmo com erro, tá? Acho que dá Só para por ver questão de curiosidade, André. Toda alteração Uhum. feita, dependendo de qualquer, seja um arquivo de codificação mesmo, ou até mesmo um book, toda alteração feita só vai ser feita e executada depois de salva, né? Isso. Ele não tem como ficar em stand-by, né? Tipo assim, ele alterou ali, depois voltou, aí viu, mas ele só altera em si quando salva. Isso. Certo? Ele vai confirmar depois que você der o comando save. Salvar. Entendi. Ok? Vamos lá então, rapidinho aqui, pessoal. Aqui, ó, eu não vou ver porque eu estou tomando aquele erro, tá? Mas se eu não tomasse aquele erro, em tempo de compilação, ele acharia para mim esse carinha aqui. Ele listaria para mim esse cara, ok? Falaria para mim o seguinte, olha, os dados que existem, as variáveis que existem lá são essas aqui. Aí ele traria para mim esses caras aqui para mim de boa, ok? Pessoal, até aqui, tranquilo? Confuso? Eu só não entendi uma coisa, eu não sei. Uhum. Por exemplo, quando deu um erro, max 12, porque ele não encontrou o copy, esse carinha aí.
Mas quando você abriu esse carinha no book, ele estava todo certinho. Então, qual foi o erro? Não foi o erro dele, foi a referência, que ele não achou. Ele está falando aqui, ó. Instrução não foi encontrada. Entendeu? Foi essa referência não era aqui. o arquivo que estava diferente? Pode ser o arquivo, não esse arquivo aqui, o arquivo do código-fonte, aonde eu deixei lá. Eu posso ter tirado alguma coisa, eu posso ter feito algum erro, eu posso ter feito uma referência errada. São várias informações que pode ter. Se ele falou que não encontrou, significa que algo foi feito, ou antes ou naquela linha, que ele não está identificando. Ele não está conseguindo achar. Eu preciso ajudar ele a achar isso, tá? Vou voltar aqui, ó, P390X. Gente, não se atém ainda ao erro em si, tá? Mas eu estou gostando de ver aqui essa interação, porque a gente está mapeando junto o que é que está acontecendo. Eu quero que vocês pensem exatamente isso, né? É assim que um programador bom pensa, ele começa a analisar. Cara, se eu estou dando essa referência lá, o copy, né? Por que ele não está achando o cara? Se o comando copy está ok, a estrutura e as variáveis todas estão lá. Deve ter alguma coisa errada dentro do meu código, o antes, o após, né? Então, se eu tenho a dica que o erro está aqui nessa linha aqui, ó, nessa linha aqui que tem o erro, então eu preciso entender o seguinte, cara, o que você não está encontrando aqui? É o nome que eu digitei errado? É a referência do arquivo que está errada? Qual o problema que tem aqui? Então, se eu tiver alguma coisa digitada errada, por exemplo, suponhamos que um ponto falte aqui, ó, ele vai falar que daqui para baixo ele não encontrou. A mesma coisa, não foi encontrado. O was not found. Ele vai dar aquele mesmo erro lá também. Mas eu sei que tem um ponto aqui. Por experiência, tá? André, então eu sei que o erro não foi esse aqui. Agora uma dúvida. Cada arquivo aí tem uma nomenclatura própria, enfim, tem identificação. Eu no OpenCOBOL, independentemente se a gente está trabalhando com arquivos de entrada ou saída, a gente sempre tem que estar digitando não sei se tem mesmo a ver com o ZOS, o diretório do arquivo onde está salvo e onde ele vai sair. No ZOS, ele está rodando em eu não sei se você falou na primeira aula, ele está rodando em um disco só? Tudo? A grosso modo, porque a nomenclatura, ele tá, onde que tá esses arquivos? Questão de dúvida. Qual deles você está falando? Os arquivos do meu usuário estão aqui, ó, no meu usuário. O da book está lá naquela book lá que a gente entrou, lembra? Nós navegamos aqui, ó, no TRN. Então, quando eu volto aqui no raiz do TRN aqui, ó, eu vou colocar um asterisco aqui, ó. Ele lista todos os diretórios e arquivos que existem dentro do diretório TRN. Usuário. E dentro do diretório TRN, eu tenho um subdiretório que é a book. E onde está onde está os arquivos do ACCT? Porque o ACCT é o seu usuário, né? Não, do P390X, tá falando? É, isso mesmo. Mas não tem que digitar ACCT. Estão dentro do subdiretório P390X, que é esse aqui, ó. Aqui, ó. Então a partir do momento que quando a gente está no ZOS, a gente não é dentro do ZOS, né? Não tem essa coisa. Não, olha só. Não? Aqui eu estou usando o ambiente TSO com a navegação pelo ISPF. Certo. Que está dentro do ZOS. Uhum. O ZOS é um universo, tá? O TSO é um planeta e o ISPF, onde eu estou, é um país ou um continente desse planeta. Ok? Certo. O ZOS, ele vai um pouco mais além, tá? Ele tem uma linha, aqui, ó, por exemplo, essa parte aqui, ó, que é o monitor que eu estou vendo aqui, ele está espelhando tudo que o ZOS faz. Mas não necessariamente essa telinha que você está vendo é ele, ok? Sim. Bom, enfim. Onde eu estava? No meu arquivo aqui, né? Beleza. Então, aqui eu consigo mapear, tá rastreando o que é que está acontecendo. Se eu pegar um programa, por exemplo, que trabalha com DB2, André, e um programa que trabalha com banco de dados? Deixa eu ver se esse cara aqui ele faz isso, se ele acessa banco.
Não, já vi que não acesso porque eu não estou vendo exec ali nele. Deixa eu ver se eu encontro um aqui, ó, DB21, acho que esse aqui é de banco de dados. Pelo nome de lá ele deve ser. Cobalbet, ok. Tá? Sim, esse aqui acessa banco. Quando ele acessa banco, pessoal, qual é a diferença que eu tenho aqui, ó? Aqui eu posso trabalhar com arquivo, e esse exemplo desse código aqui é bem interessante, porque aqui eu vou trabalhar com arquivo e com banco de dados, ok? Então aqui eu posso ter um arquivo, que nesse caso aqui eu estou selecionando um arquivo aqui, que eu vou usar esse arquivo para fazer alguma coisa, talvez seja para ou ler desse arquivo e gravar em banco, ou o contrário, eu posso ler do banco e gravar nesse arquivo. Até aqui eu não sei ainda o que é que está acontecendo. Eu sei que esse programa ele faz alguma coisa. Uma das pistas que eu tenho é ler na descrição do programa para me ver o que ele faz. Mas você está vendo que o programa não fala, aqui não fala? O cara que desenvolveu esse código aqui, ó, o Alexandre, que é um dos meus alunos, não fala aqui o que esse código faz. Ele não falou aqui o que ele faz. Mas eu sei que ele tem um arquivo, ele vai fazer um acesso de um arquivo. Olha aqui, ó, um exemplo bem interessante, ó. O layout do arquivo está sendo usado dentro do próprio programa. Aqui dava para me salvar isso aqui, jogar dentro da book, dar um nome para ele e aqui dentro do código usar o comando copy. Por que eu não fiz isso? Porque esse arquivo é usado única e exclusivamente nesse programa aqui. Se não é usado por mais programas, não faz sentido eu colocar dentro de uma book e usar o comando copy. Tá claro? Então, se ele está sendo usado só aqui, então provavelmente isso aqui é um arquivo de saída. Talvez ele seja um arquivo de saída. Tanto que, quando ele definiu o FD, ele já colocou o nome aqui, ó, saída. Já entregou os pontos. Então eu sei que esse aqui é um programa que lê um arquivo, que aliás, que vai acessar um arquivo, mas provavelmente esse arquivo vai ser resultado de um load de uma tabela de banco de dados. Eu vou ler um banco de dados, vou fazer um processamento, e a partir desse processamento eu vou gerar um arquivo de saída. Então aqui está ele, ó. Aqui eu vou usar aqui um comando copy. Provavelmente esse comando copy que eu estou fazendo para esse cara aqui é para um layout de uma estrutura de uma tabela de banco de dados. Então veja bem, eu tenho layout de arquivo que eu posso estar utilizando, mas eu tenho também um layout de quê? De banco de dados. O que esse layout de banco de dados faz? Ele vai pegar os dados, ou seja, aqueles campos que existem na minha tabela de banco de dados, e vai fazer um correspondente para o programa que eu estou utilizando. Ou seja, ele vai pegar os dados que o banco de dados entende, do tipo de dado que o banco de dados entende, e vai fazer uma correspondência para o tipo de dado do COBOL, da forma que eu vou ler, tá? Vamos ver como é que é isso aqui? Eu vou copiar esse cara, vou dar um cancel aqui também, para garantir que eu não editei esse carinha. Vou voltar aqui, ó, no meu TRN, e vou na minha book. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, tá? Se você for procurar aqui, você vai ver que não vai estar aqui, né? Provavelmente onde ele está. Você sempre tem o quê? Um arquivo de book, certo? Então, vou vir aqui, ó, que eu estou dando o comando copy. Vou dar um find, tá? Se esse cara não estiver dentro da minha book aqui, ó, tá? Você está vendo que não está descrito aqui, né? Eu dei um find aqui, não apareceu. André, então aonde que esse cara está? Provavelmente esse cara ele está descrito dentro de uma estrutura que eu devo estar utilizando do meu banco de dados, ok? Então, se eu usar aqui nesse dbrmlib aqui, ó, eu vou achar aqui algumas diretrizes bem interessantes. Só que ele não está sendo usado dentro do dbrmlib. Por quê? Porque o plano DB2 que eu estou utilizando, ele deve estar configurado de uma forma diferente, ok? Então ele deve estar dentro de algum layout, de alguma estrutura que eu vou precisar de usar aqui. Ou ele deve estar dentro de algum layout ou de alguma estrutura que ela está mais macro, ou seja, está num subdiretório que não está sendo acessado pelo TRN, está sendo acessado por um outro diretório que o TRN deve estar enxergando também, ou seja, está mais global ainda, tá? Então as pistas que eu tenho são essas aqui. Eu vou dentro da booklib, que eu geralmente utilizo, vou dentro da dbrmlib,
tá? Que é onde eu vou gerar alguns arquivos, que eu posso gerar arquivos de saída ou alguma coisa que eu quero, tá? E a outra fonte que eu posso ter é a source, tá? Que é o fonte. Se eu não tiver dentro desses caras aqui, provavelmente ele está dentro de um global, de um cara muito maior ainda, ok? Vou procurar aqui e vi que não está. Então, beleza. Então, esse cara não existe em lugar nenhum. Então, ele está dentro de onde? De um global que provavelmente o meu usuário aqui não tem acesso, tá? Então, se o meu usuário não tem acesso para o modo de edição ou para modo de leitura, no plano DB2 do job de compilação, eu tenho que definir esse acesso, ok? Isso é feito via o quê? JCL, tá? Deixa eu ver aqui, P390X, find, P390X. Vou entrar aqui novamente aqui, no meu. Vou voltar no meu código lá que eu estou editando ele. Era esse aqui, né, pessoal? CB05, né? Se eu não me engano. Não, não era esse, não. Ih, perdi o código já, que eu estava editando aqui. Tinha DB nele, DB21, acho que é esse aqui, ó. Acho que é esse aqui. É esse mesmo. Então, isso aqui, ó, ele deve estar configurado dentro de um plano maior que o meu usuário não está enxergando, tá? Então, se não está dentro daqueles planos do meu usuário, que o meu usuário tem acesso direto, ele está em outro plano, tá? Está em outro local. Aqui o que acontece? Eu vou ter aqui, ó, as tabelas de banco de dados que eu vou acessar, tá? E essas tabelas são declaradas via um comando chamado exec_sql. Eu vou usar uma palavra reservada chamada include, que é do DB2, aonde eu vou dizer para ele quais são as tabelas que ele vai incluir para serem acessadas, ou seja, ele vai ter que autorizar a serem acessadas dentro desse código. Então eu vou usar a tabela 03 e a tabela 04, ok? E aqui dentro, ó, eu vou fazer uma sentença SQL, que vai fazer um select, que ele vai selecionar esses campos, tá? Que são os campos da minha tabela 03 e da minha tabela 04. Estão aqui, ó. Tabela 03, provavelmente é uma tabela de funcionário, e a tabela 04, provavelmente é uma tabela de cargo. Isso aqui já é dentro do DB2. Ele já está acessando via DB2, ok? Se eu pegar esse código aqui, ó, André, como é que a gente faz para testar isso aqui, para ver se isso aqui está funcionando ou não, para ver se essa query aqui minha está retornando dados ou não? Eu vou selecionar essa query, vou copiar ela aqui para a área de memória, vou apertar um F9, vou voltar lá no raiz e vou pegar uma opção aqui, ó. Tá vendo que as opções, quando elas acabam, eu tenho um Mzinho de more? Significa que eu tenho mais comandos ainda, que não foram listados aqui. Vou dar um more, um M, e aqui vai ter uma opção chamada QMF, que é a opção 14, ó. Query Management Facility. Eu vou digitar aqui 14 e eu vou entrar dentro do QMF. O QMF é um aplicativo que ele vai acessar o banco de dados para o usuário que eu estiver utilizando. Esse caso aqui, qual é o usuário que está autorizado? Está falando aqui, autorização ID, ó. É o meu usuário, P390X. Se eu digitar QMF e ele não entrar no QMF, ele der um erro de acesso, significa que o usuário que está tentando acessar essa ferramenta não tem acesso a ela, ou seja, você não consegue acessar nada que o DB2 tenha. O usuário não está autorizado. Mas se ele estiver autorizado, estiver ok, aí eu consigo acessar aqui. Então, eu vou apertar a tecla F6, se a gente olhar aqui embaixo, ó, tem as minhas teclas de atalho, e vou entrar dentro da minha query. Aqui eu consigo, aquela sentença SQL que eu coloquei lá, eu consigo verificar ela aqui. Vou apertar F6 e pronto. Estou dentro de um editor de código SQL. Vou dar um Enter aqui e vou dar um Ctrl V. Ele jogou aqui quem? A minha query, que é a query que eu estava utilizando. Então, se eu executar essa query aqui e ela me trazer dados, eu vou ter mais ou menos uma noção do que aquele programa vai ler, qual a tabela que ele vai ler para ele gerar um arquivo de saída. E aí eu vou conseguir ler o código e entender o que esse código faz. Então, eu já entendi duas coisas. Primeiro, entendi que esse código acessa um arquivo e uma tabela de banco de dados. Isso eu já entendi. Segunda coisa que eu entendi é que o arquivo, ele é um arquivo de saída. Então, o que eu estou deduzindo? Provavelmente ele vai ler uma tabela de banco de dados, fazer um processamento
e vai gerar, a partir do processamento, um arquivo de saída. Essa é a terceira conclusão que eu quero tirar. Eu não sei se isso é isso, mas eu estou entendendo que talvez seja algo assim. O que eu vou fazer? Eu vou pesquisar agora essa tabelinha aqui para mim ver quais são os dados que ele vai me retornar para mim ter uma noção, ter uma ideia. E eu já sei que ele está fazendo uma espécie de join aqui, ó. Por quê? Ele está pegando uma tabela 3 e uma tabela 4 e está pegando os índices dessas tabelas e está fazendo uma comparação entre eles, uma igualdade entre eles. Então está fazendo o join. Está falando o seguinte, ó, pego no cargo, tá? É igual a no cargo 004. Se eu quisesse colocar um alias name, aí já é SQL, tá? Poderia chamar esse cara de T3, entendeu? E aqui na frente aqui, eu poderia chamar esse cara aqui de T4, um alias name, por exemplo. E aqui eu poderia dizer que o no cargo, ele é da tabela T3, por exemplo. Poderia vir aqui e colocar, ó, T3 ponto no cargo é igual ao T4, tabela 4, ponto no cargo 004, ok? Então isso aqui também funcionaria de boa, mas isso só me justificaria se eu tivesse muito mais campos ou campos com nomes iguais. Então, por exemplo, se a tabela no 4 tivesse um campo com o mesmo nome, eu era obrigado a usar esse recurso aqui, trabalhar com alias name, ok? Como os nomes são diferentes, tanto faz eu trabalhar com alias name ou não, que vai funcionar do mesmo jeito, né? Então eu vou executar isso aqui. Para executar na ferramenta QMF, eu vou apertar a tecla F2, que está aqui, ó, Run. Para rodar é o F2, Run. Então vou apertar F2. Ele me deu uma mensagem aqui, ó, falou que não foi encontrado, tá? Se ele falou que não foi encontrado, significa o seguinte, que eu devo estar usando aqui uma nomenclatura ou alguma coisa aqui que não é desse plano de acesso, tá? Eu vou fazer um teste aqui, então. Eu vou tirar esse nome e vou deixar ele sem esse acesso aqui. Eu vou ver se ele encontra essa tabela crua. Achou. Não achou dados, mas ele já executou. Provavelmente, será que isso tem algo a ver com a cláusula where que eu estou utilizando lá, com o filtro que eu estou utilizando? Não sei. Vou fazer o teste aqui, tá? Então eu volto aqui para o meu modo aqui de query, tá? Apertar F6 de novo para voltar. E eu venho aqui, ó, nesse campo aqui, ó, e vou fazer aqui, cara, eu vou tirar esse like daqui, eu tenho que tirar esse end para me tirar esse like. E eu vou tirar também essa comparação. Eu vou deixar só o filtro para me ver se ele acha os mesmos cargos. Vou executar e vi que não achou nada. Tá. Mas será que tem algum problema com as tabelas, com os dados que eu estou acessando aqui? Não sei. Então o que eu vou fazer aqui, galera? Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui um comando básico, que é select asterisco from. Eu vou listar todo mundo que estiver na tabela de funcionário. Só para me ver se ele vai me listar alguma coisa aqui, tá? Eu vou tirar isso aqui por enquanto, eu não vou fazer comentário aqui, por quê? Porque isso aqui está na área de memória, é só dar um Ctrl+V que ele volta novamente a minha query. Aqui está a resposta, a tabela de funcionário minha está vazia, eu não tenho ninguém nessa tabelinha aqui. Beleza, se eu não tenho ninguém nela, será que eu tenho alguém na tabela 4? Não sei, deixa eu ver aqui qual é a tabela 4 que eu tenho aqui. Vou voltar aqui. A tabela 4 é a tabela cargo. Não sei também se vai ter alguma coisa lá na tabela 4. A tabela funcionário não tinha ninguém. Provavelmente a tabela 4 também não vai ter ninguém também. Provavelmente, não sei. Vamos lá. Opa. Select, asterisco, from. Vamos rodar esse cara aqui para ver o que tem. Também não tem nada aqui. Foi aquilo que eu imaginei. Se tivesse alguma coisa aqui, o que ele iria tá fazendo para mim? Eu tenho aqui um cursor. Um cursor significa que ele vai fazer uma leitura recursiva dessa query que está aqui, ou seja, vai descarregar os dados linha a linha, e para cada linha que ele descarregar, ele vai fazer alguma coisa. Então, provavelmente eu tenho um loop aqui, um loop que vai ler os dados que essa tabela vai descarregar,
e vai movimentar ou vai processar esses dados de alguma forma, tá? Então, se eu descer nesse código e dar uma olhadinha aqui nele, aqui, ó, eu não vou comentar tudo, tá, gente, para a aula não ficar tão extenso, mas só para a gente poder entender como é que funciona, eu já entendi uma coisa aqui, ó. Os procedimentos principais tem um perform que eu vou estar executando, tá? Se não tiver nada, não tiver dados nenhum, eu saio. Se tiver alguma coisa dentro dos dados, eu vou entender que a chave está vazia. E se não der nenhum das duas condições aqui em cima, eu vou tratar essa função. Então, se não tiver dados, ele vai me dar na sysout um texto, que é esse texto aqui. Ele vai falar que não tem parâmetro de entrada, ou seja, provavelmente isso aqui no JCL que eu executo, eu dou um parâmetro para ele. Se não tiver nenhuma correspondência de dados, então a chave tá vazia, ele vai imprimir isso aqui para mim lá na sysout. Mas se eu tiver correspondência de dados e a chave não estiver vazia, tem informação. Se tem informação, ele vai tratar os dados. Então aqui tá, ó, ele vai fazer um loop para mim, então ele vai testar aqui a função, vai abrir a query, né, para fazer uma leitura de início, e vai fazer um fit, ou seja, ele vai descarregar os dados dessa query. Então esses dados dessa query vão vir para dentro daquela estrutura que eu tinha dado copy, que eu não achei antes, e daquela estrutura provavelmente ele vai fazer um tratamento, tá? Então ele testa primeiro se o SQL Code é 100, ou seja, se não tem dados, né? 100 significa que não tem dados, 0 significa que tem dados. E aqui o que ele vai fazer? Ele vai fazer aqui um write aqui, ó, que é uma gravação de um arquivo de saída. Então é aquilo mesmo que a gente estava imaginando, galera. Ele vai ler uma tabela de banco de dados e vai, para cada informação que tiver, ele vai mover os dados que ele leu da tabela que ele está lendo para o layout do meu arquivo de saída. Então tá aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui para cada um dos dados, dos campos que ele leu aqui. Ó. E provavelmente ele vai contabilizar isso aqui, ou seja, adiciona um para os arquivos lidos e continua fazendo aquela leitura. Quando ele acabar de fazer tudo aquilo, o que ele vai fazer? Ele pode excluir a chave, que não vai ser útil mais, né? E no final ele vai me dar o quê? Um relatório. Se ele tiver erro, por algum momento, seja na gravação do arquivo, seja na leitura dos dados, ele vai me dizer o erro que houve, vai ter uma mensagem aqui de erro aqui, tá? Mas se der tudo certinho, se ele conseguir ler tudo até o fim, ele vai me dizer quantos arquivos foram lidos e quantos foram apagados, quantos dados foram apagados. Ok? Então isso aqui é um programa simples, DB2, que lê arquivo. O que a gente vai fazer na próxima aula que nós vamos agendar, tá? Porque por hoje já está um pouco cheio aqui, né? Nós vamos corrigir aquele erro daquele arquivo, vamos executar ele, para ele ler o arquivo de entrada e gerar um arquivo de saída. Depois nós vamos verificar o arquivo DB2, vamos ler da tabela de banco de dados e gerar um arquivo a partir da leitura de uma tabela de banco de dados. Tá claro? Alguma dúvida, pessoal? Beleza. É isso, show. Obrigado, viu, André? E senão vocês vou cansar demais vocês se a gente for executar aqui, tá? Vou corrigir erro e tudo mais. Eu acho que já tem muita informação aqui. Então, quem não viu a primeira aula até o fim, por favor, assista a primeira aula até o fim, para poder entender aquela parte da navegação toda. Depois veja essa aula aqui, você vai ver que a gente vai complementar as coisas. E na última aula, que é a terceira que nós vamos agendar, nós vamos fazer a execução de tudo e tirar as dúvidas de tudo aqui. Lembrando, pessoal, que a finalidade aqui é mostrar para vocês o COBOL dentro do ambiente mainframe, tá? Para você trabalhar com o COBOL, entender a estrutura da linguagem, você precisa ter esse ambiente aqui? Não. Tá? Você tem o Open COBOL IDE, acho que foi o Vitor que falou, não foi, Vitor? Isso. Deu uma orientação aí para a colega aqui, né? Você pode baixar essa ferramenta, pode dar uma olhadinha dentro do YouTube, dentro das nossas aulas que tem lá. A gente tem aula que mostra como é que você baixa a ferramenta, como é que você instala, tá? E lá você pode desenvolver os seus códigos. Não tem diferença nenhuma a estrutura de um código feito lá naquela ferramenta para um feito aqui também. É o mesmo código, a única diferença é o ambiente, ou seja, é a navegação e a estrutura que a gente está utilizando aqui, ok? Porque a gente está falando de dois sistemas, vamos dizer, operacionais, dois universos totalmente diferentes, tá?
Mas a estrutura do código, se você pega um código, você fez lá, no Open COBOL IDE, copia esse código, joga esse código dentro aqui do grande poste, compila e executa, sem alterar uma linha, você vai ver que ele vai rodar perfeitamente, não vai dar problema nenhum, tá? Então, são diferenças de ambiente, mas a estrutura de programação, a estrutura da linguagem, o conhecimento que você tem para poder estar trabalhando, vai ser o mesmo, tanto aplicando com um como aplicando no outro ambiente. Claro? Ok, obrigada, André. Nada, imagina. Dúvidas, pessoal? Somente, Andrezão, então a próxima aula a sua equipe vai dizer ou já tem alguma noção aí de data? Ainda nessa Eu semana? não sei nada de data, 15 eu é sou o cara feriado. mandado aqui. Eu sou o cara mandado aqui. Eles falam as datas e eu me agendo aqui para poder atender as datas aí. Mas provavelmente eles devem colocar lá, tá? Tá bem, é isso. Beleza. Pessoal, muito obrigado então. Ótima noite para vocês. E a gente Obrigada, se vê aqui na nossa Bem para próxima aula. todos. Boa noite. Tchau, tchau. Imagina. Ótima noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.